Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que, segundo Jesus Cristo, nós podemos alcançar corpo, alma e espírito incorruptível, segundo aquele que é o elo da perfeição. A intenção do coração sempre tem que ser da nossa parte, ainda lhe resta algo. A palavra diz que o salmista diz: Senhor, sonda em mim e me perdoa até mesmo dos meus pensamentos funestos. Porque na verdade sempre estamos a tropeçar de alguma forma. Mas em Cristo Jesus nós alcançamos o santificar, o purificar do corpo, a fim de que seja a habitação celestial. Ele disse: não habito em templos feitos por mãos humanas, mas há um coração contrito e arrependido, o espírito aquebrantado, ele não despreza e faz morada em nós. E já não somos nós que vivemos, nós vivemos segundo aquele que santifica, aquele que purifica, aquele que nós devemos permitir com que eu diminua e que ele cresça. Assim nos diz no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. E ele é aquele que, quando nós permitimos o Espírito Santo, o corpo sendo santificado por ele e a alma sempre ancorada. Outrora a alma era desobediente, teimosa, como ovelhas desgarradas, onde não havia a disposição de ouvir a sua instrução, mas agora, uma vez o conhecendo, a perseverança, a alegria, quando ele nos adverte e nos endireita, a alegria daqueles que são exortados, daqueles que são endireitados segundo a vara da disciplina. A palavra diz que a vara da disciplina purifica a alma, purifica o coração, a purificação do interior para fora. Não se permite como que outrora, segundo as mentiras, as traições, as infidelidades, aqueles que viviam nos prazeres e deleites carnais, e agora, porque aquele que é carnal, inclinado ao mal, uma semente que já nasce corruptível. Mas uma vez alcançando o entendimento que devemos desviar do mal, não se corrompe. O seu espírito está sempre a nos impedindo, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Utilizamos somente aquilo sempre para edificação, para que o Espírito venha nos encher, para que o Senhor venha transformar toda maldição em bênção, para que o Senhor venha nos trazer um galardão, onde o galardão é sempre de nos fazer prosperar. Jamais outrora estávamos sobre o castigo, mas ele levou sobre si, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, curados, restaurados, ainda mesmo como a vida de Jó, que era reto, que era íntegro, que era temente, que é o princípio da sabedoria, e desviava do mal, ainda que ele permita que venha uma chaga maligna, mas assim como bem disse Jó, aceitei ele na alegria, não aceitarei na tristeza, e passe o vale da sombra da morte, glorificando ao Senhor. A palavra diz que Jó jamais atribuiu falta nenhuma ao Senhor, ainda que ele permita, como ele tocou na família de Jó, ainda que permita que retire aquilo que é elevado, e não há fome, não há nudez, não há nada que venha nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Seja qual for a adversidade, seja as aflições momentâneas e passageiras, nem se compara com a glória que há de vir,
A palavra diz, Jó dizia, eu conhecia somente de falar no Senhor, mas hoje sei o quão é grandiosíssimo. Aleluia! Porque justamente as muitas provações do qual Ele permite, seja que ainda permita as tentações, jamais diga que sou tentado por Ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele permite o tentador e não há tentação que não venhamos a suportar. Ele não permite tentação maior do que venhamos a suportar, assim como a palavra diz. Ele é aquele que diz ao tentador que basta, porque quando ele conhece, lembrai-vos de quando Abraão foi submetido à prova, à obediência, e foi até o fim para sacrificar a sua promessa, o seu Isaque, e o anjo lhe proveu ali o carneiro, dizendo, não faça isso, bem sei que temes a Deus, aleluia. Por isso passe as muitas provações, glorificando aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Vença todas as tentações através daquele que já venceu por nós, revestindo do seu Espírito, da sua palavra, que é viva e eficaz, e perseverai. Glorificai ao Senhor a todo tempo, porque o Senhor é bom, porque a sua infinita bondade e misericórdia dura para sempre. Ele é fiel e verdadeiro, Ele nos sustém, Ele nos mantém, Ele nos fortalece. Ele é o grande eu sou, aquele que diz, antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas quando estamos segundo a obediência ao seu Espírito, os seus planos são sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum para aqueles que o confessam de boca e enche o coração da sua justiça. Bem-aventurados sois os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por isso estejais firmes e constantes segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.